Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, uma ótima terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Estou trazendo um corte falando sobre a saída do Flamengo para os Estados Unidos nesta quarta-feira. O Flamengo embarca rumo ao Mundial de Clubes. Além disso, as últimas informações sobre Gerson. Será que ele vai? Será que ele fica? Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário. Vamos para o vídeo. Vamos falar do Flamengo? O Flamengo é o único brasileiro que ainda não viajou aos Estados Unidos, continua no Rio de Janeiro, treinou hoje pela manhã e eu vou trazer a Letícia Marques para trazer mais novidades do Flamengo, que tem uma novidade, pode ser importante aí para essa estreia na Copa do Mundo, né, minha amiga? Bem-vinda mais uma vez ao Taon, que é o Gonzalo Plata. Treinou normalmente? Pode ser que esteja à disposição, então, do técnico Felipe Luiz? Boa tarde, Joana. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Taon. Exatamente. O Flamengo ainda não está nos Estados Unidos, ainda termina essa preparação para a Copa do Mundo de Clubes no Ninho do Urubu. Treinou nesta manhã de terça-feira e treina no fim da tarde de quarta-feira, antes de embarcar para Atlantic City, onde será a base do Flamengo lá na Copa do Mundo de Clubes. No treino de ontem, de segunda-feira, né, o Flamengo teve uma novidade que foi a primeira vez que o Plata foi a campo depois que ele teve a lesão, né, o edema ósseo no joelho direito. Ele que não entra em campo desde o dia 1º de maio. Então, assim, o Plata vem num processo de recuperação e a segunda-feira, né, ontem, foi a primeira vez que ele foi para uma atividade no campo. Ele treinou separado do elenco, claro, mas foi esse primeiro momento que o Flamengo considerou muito importante já tê-lo no campo. O Plata fez ontem essa atividade no campo, os primeiros exercícios, não apresentou nenhuma dor e foi o mesmo protocolo que ele seguiu nesta terça-feira. Ele foi novamente para o campo, fez um trabalho individualizado com a preparação física ali, e também não sentiu dores. Então temos essa expectativa de que o Flamengo consiga ter o Plata à disposição da primeira partida, que é a estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, que é contra o Esperance, na próxima segunda-feira, dia 13. E também, não é só o Plata, o Dela Cruz também se recupera de uma entorse no joelho esquerdo e está seguindo o seu protocolo. Dela Cruz, ainda está na academia, mas o Flamengo tem um planejamento de também tentar colocá-lo à disposição desse jogo contra o Esperance na próxima segunda-feira, como eu falei. A gente esteve no Ninho do Urubu no último sábado, por conta da apresentação do Jorginho, então a gente conversou com o Fernando Sasaki, que é o chefe de departamento médico de futebol do Flamengo, e ele comentou que tem a expectativa de colocar o Dela Cruz no campo ali no sábado, talvez na sexta-feira, para começar essa integração com o elenco inteiro, né? Então o Plata também deve seguir esse protocolo. Eles querem que os atletas tenham pelo menos 2 atividades com o grupo para serem relacionados para esse jogo de estreia na Copa do Mundo de Clubes. Como você falou, né? Falando ainda dessa questão da Copa do Mundo de Clubes, hoje de manhã o Chelsea cometeu uma gafe, né? A gente pode falar assim. O Chelsea fez a publicação chamando a questão dos jogos da Copa do Mundo de Clubes e confundiu o Flamengo com o América do México. Lembrando que o América do México poderia ser um dos times no grupo, né? Mas perdeu a classificação para o Los Angeles. Então, o Chelsea fez essa gafe e o Flamengo respondeu, Joana. Não sei se você viu, mas o Flamengo respondeu em 2 perfis diferentes. O Flamengo respondeu no perfil normal, né, no perfil português, e respondeu brincando assim, olá, que tal? E também respondeu no perfil inglês, algo dizendo assim, acho que vocês esqueceram de alguém, hein? Isso lá no Twitter, na rede social, e o Chelsea, inclusive, apagou essa publicação também no Twitter, né? Primeiro eles apagaram a publicação no Instagram, a publicação seguiu no Twitter, que foi onde o Flamengo fez essa brincadeira aí e tudo mais, e aí o Flamengo responde eles e logo depois eles apagam essa publicação. Só para repassar a agenda do Flamengo, o Flamengo embarca para os Estados Unidos amanhã, né, na quarta-feira, e chega lá na quinta-feira de manhã, o fuso de uma hora a menos, e aí é quando o Flamengo vai começar essa passagem pelos Estados Unidos, e já tem treino na quinta-feira, hein, Joana? Exatamente. Então o Flamengo está com a sua programação aí definida, viaja amanhã com essas boas notícias, né, da recuperação do Dela Cruz e também do Gonzalo Plata. Tá vendo? Perfeito. Flamengo a gente já falou, né? Viaja amanhã e tem uma novidade. Ainda não é essa. Essa a gente vai deixar para discutir com o Ancelotti, porque o Gerson foi tema de coletiva do comandante da seleção brasileira. Mas vamos ao GE. Globo. Porque não é exatamente uma novidade concreta, mas é um interesse, é um flertezinho.
O Flamengo está de olho no Okafor, que é um atacante suíço do Milan. Ele tem 25 anos, estava emprestado a outro italiano, ao Napoli, no caso, né? E não deve ter oportunidade no Milan. Então, o Flamengo está de olho, os scouts, equipe de scouts, está gostando muito do que está vendo. E esse flertezinho pode virar um namoro. Te agrada? Isso é uma boa notícia, Lofre? É muito inicial, é muito embrionário o interesse. Mas vai que, né? Seria uma boa notícia? Não sei. Pelos últimos anos dele, não. Mas não o quê? Estamos falando tipo o quê? Estamos falando de não jogou pouco no Milan, jogou pouco no Napoli. Por isso que eu comparei com o Juninho. Tem 25 anos. Tem 25 anos, mas tem 2, 3 anos que não está jogando no alto nível. Primeiro que ele está na Itália. A Itália, atualmente, ainda que a Inter de Milão tenha sido finalista da Liga dos... Mas você viu, né? Mas quem é que esperava aquilo? Não, tudo bem. Eu vi Inter e Barcelona. Não, eu sei, mas você viu. Inter de Milão, ainda que tenha sido finalista, Milan, Nápoles tem feito boas campanhas todo ano, campeão nacional. A seleção da Itália é uma vergonha, né? Das grandes seleções do mundo europeias, atualmente. Talvez. Primeiro escalão, né? Não, das grandes seleções do mundo, da história do futebol, é a pior, consegue ser pior que a nossa. Consegue estar pior que a nossa. Viramos uma régua, Então, não, pelo menos a gente está na frente de alguém. Dos times que... Na frente de muita gente. Não, das seleções que são campeãs do mundo, das seleções que são campeãs do mundo, a gente talvez esteja na frente da Itália e do Uruguai. Já ficou fora, né? Mas o do Uruguai a gente ainda disputa, tá? Da Itália estamos na frente. Então, assim, é um cenário, um futebol que não está no primeiro escalão e ele não estava jogando tanto assim nessas duas equipes. Então, não sabemos. Melhor que o Juninho. Eu comparei com o Juninho, nem são exatamente da mesma posição, mas porque o Juninho, quando chegou, a gente viu muito pouco. E quando você destacou que ele tinha jogado pouco, tanto no clube para onde foi emprestado. A gente já viu. Não, só estou falando de volume de jogos e de amostragem nessa temporada. A gente não viu bem nos últimos anos, mas a gente já viu. A gente sabe que... Sim, o Juninho a gente não ninguém nem sabia nem sequer era jogador de futebol. Se passasse na rua, não dava um autógrafo. Então não. Então, assim, é bem diferente. Ô Mari, esses números que estão na tarja aí, eles preocupam muito, né? 7 gols em 53 jogos para um cara, né, de frente, um centroavante, né? Ele não é nem aquele cara de lado de campo, né? Então, eu sinceramente acho que, assim, tem bagagem de Europa, campeonato italiano, vestiu camisas pesadas, Milan, Napoli, mas não sei se chega para mudar o patamar do time, não acho que brilha muito os olhos, não. E esses 53 jogos aí deve ser 3 temporadas. Entendeu? Não é 53 jogos. Nesta temporada ele fez 53 jogos e 7 gols. Isso aí provavelmente tem umas 3 temporadas para fazer 7 gols. Vamos olhar aqui na última temporada. Você tá certo. Na última temporada foram 20... Na última... Isso, 23 jogos. 1 gol marcado e 2 assistências. Você tem razão. Não, são 3 temporadas para fazer 7 gols. Entendeu? Para fazer 53 jogos. Na última temporada, ele teve 36 jogos no Milan, marcou 6. Então... E 1 agora nessa. Então, são 2 temporadas. Os números dele, eles são muito mais interessantes no Red Bull Leipzig. Aliás, no Salzburg. Ele marcou 12 gols numa temporada, 10 na outra. Quando ele vai para o campeonato italiano, aí despenca. Ele marca 6 numa temporada... só 1 gol nessa temporada atual, acho que números bem preocupantes. Então. Na temporada 23-24, tem razão, Vini, 36 jogos, 6 gols e 3 assistências. Então, não é empolgante, pode dar certo? Pode dar certo. Né? 21 nessa atual. Mas... Tá bom. É só, assim, entramos numa onda também de trazer jogadores europeus para o Brasil. Não é só europeu. A gente está trazendo holandês, suíço, não está trazendo europeus de grande, embora representem no seu currículo camisas gigantes. Não. Mas são nacionalidades não tão... Holandês é muito maior que suíço. Hoje,
O holandês, Não no tô cenário... comparando hoje, não. Tô falando de hoje do comportamento do mercado brasileiro. Não, Hoje sei, a gente quer vê. dizer, um jogador da seleção holandesa de futebol... Mas a gente só teve um no Brasil, é isso que eu tô falando. Tem, no caso, ainda é tem. diferente de um jogador da seleção sim, com suíça certeza. de futebol. Tá, que também seria ele o primeiro representante. Principalmente atacante. Você fala assim, trouxe um zagueiro suíço, Ou holandês. trouxe também. um goleiro suíço. O bom do zagueiro Aí, suíço é que ele tem tempo de bola, né? Tem tempo de bola e Vamos lá. Vou trazer aqui agora uma matéria do GE.com falando sobre essa chegada de Jorginho e como o Filipe Luís vai encaixar ele no time. Abre aspas para a matéria. Entenda como o Filipe Luís pode encaixar Jorginho no time do Flamengo. Novo reforço prefere atuar como primeiro volante e é visto como capaz de fazer também a função de De La Cruz. Em sua primeira entrevista coletiva com a camisa do Flamengo, Jorginho admitiu que prefere atuar como primeiro volante, posição que hoje é ocupada por Pulgar, homem de confiança de Filipe Luís. Quando todos estão à disposição, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, todos esses completam o meio-campo. Esse esquema sofreu diversas alterações nas últimas partidas por conta das lesões de Everton Araújo e Alan, que ficam na fila esperando oportunidades. Depois de algumas reuniões virtuais para a contratação de Jorginho, que conversou com Filipe Luís em uma sala de reunião lá no Ninho do Urubu, o treinador apresentou alguns vídeos para o jogador e os dois debateram questões táticas. O meia entende que tem similaridades com as características de jogo do treinador. O GE apurou em uma análise rápida sobre o atleta. A comissão vê Jorginho, além de camisa 5, como um jogador com características para fazer a função de De La Cruz. O uruguaio se recupera de uma entorse no joelho esquerdo e o clube trabalha para tê-lo à disposição no Mundial de Clubes. Em seu primeiro dia de trabalho no Ninho, Jorginho fez os testes físicos e também participou de um pouco do treino com o restante do grupo. Fez aquecimento na parte inicial, depois o meia seguiu um protocolo individual no campo junto com a preparação física. Essa também é a previsão para os próximos dias, um acompanhamento intenso da preparação física do jogador para entender melhor suas condições físicas. O objetivo é ter os dados referentes a todas as métricas para então definir uma possível data de estreia com a camisa do Flamengo. Há uma expectativa que seja logo na estreia do Mundial de Clubes contra o Esperance. Enfim, essas são algumas informações dessa chegada de Jorginho ao Flamengo. E agora vamos ver essa novela aí, né, sobre o Gerson, se realmente vai sair ou vai ficar. Será que ele vai abandonar até uma possível chance de ir para a seleção brasileira? Porque ele jogando no Flamengo ele tem muito mais chance. Enfim, essas são as informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!